nós podemos citar aqui é por manipulação. Vocês lembram que eu já falei disso? Falei, dei uma pincelada e hoje eu vou falar mais um pouquinho. Por que manipulação? Como a gente faz as pessoas nos seguir por manipulação? Às vezes a gente pensa assim, manipulação parece ser pesado, parece que é algo negativo, mas nem sempre é algo pejorativo, manipulação, né? Às vezes é a forma com que a pessoa seja estimulada. Por exemplo, assim, liderar oferecendo para a pessoa algo que para ela é um sonho, por exemplo. Você vem comigo, entra aqui na minha equipe que você vai fazer determinada função, enfim, né? Alimentando um sonho dela, e isso nem sempre é ruim, né? Às vezes é muito positivo até, mas existem outras formas de manipulação, por exemplo, prometer algo, a promoção ou prometer algo, né? É uma forma, sim, é um artifício de manipulação, né? Só que, como eu comentei aquela outra vez, às vezes a gente promete algo e aquela pessoa atinge aquilo que ela queria, que ela sonhava, só que aquilo vai satisfazer ela por um tempo limitado. Daqui a pouco aquilo não vai fazer mais sentido, né? E aí a pessoa precisa de uma motivação maior. Porque esses artifícios de manipulação, a gente acaba se acostumando com eles. Então, nós vamos sempre ter que estar estimulado a algo a mais, né? Normalmente, as pessoas que são lideradas por manipulação, elas não são fiéis a nós, né? Aos seus líderes. Elas são fiéis a elas mesmas. Quando alguém oferecer algum benefício maior, ela vai. Por quê? Porque ela está atrás de um benefício, ela está atrás de uma promoção, ela está atrás de um sonho. Então, ela não tem fidelidade com a sua equipe. Ela está atrás de atingir os seus objetivos. A estratégia de manipulação, muitas vezes, ela pode estar formando idólatras, né? As pessoas às vezes acabam idolatrando aquela pessoa, achando que o líder é o máximo, é o todo-poderoso, é aquele que. E nós temos a convicção e a certeza de que o máximo que a gente pode se inspirar é em Jesus, né? Nós somos humanos, somos falhos e cometemos erros, como nós já vimos nas aulas passadas, né? Claro que a gente gosta, né? E espera que as pessoas olhem para nós como um exemplo, enfim, mas o maior exemplo é Jesus, porque nós somos falhos, né? Então, a estratégia da manipulação, ela pode estar formando idólatras e também forma pessoas dependentes, né? Por quê? Porque quando a gente é um líder que a gente centraliza tudo, né? Porque a pessoa que lidera por manipulação, ela tem tudo no seu controle, né? Ela lembra que a gente viu na aula passada que é o delegar e deixar a pessoa ir, deixar a pessoa andar. Quem lidera por manipulação, ela centraliza tudo nela, tudo tem que passar por ela antes, né? E a gente falou também que as pessoas sim precisam ouvir opinião, né? Precisam sim estar a gente é sim um guarda-costas, a gente tá ali para dar o suporte, mas as pessoas têm que ter a sua autonomia para fazer o seu trabalho. E o líder que age por manipulação, ele centraliza tudo nele. Então, ele fica um líder sobrecarregado, né? Porque tudo tem que passar por ele, né? E as pessoas são totalmente dependentes, elas não podem fazer nada se o líder não aprovar ou se o líder não tiver junto, enfim, né? E uma outra coisa que acontece
é que a gente gera uma estrutura sem um foco pré-determinado, né? A gente vai vendo o que funciona. E quando nós somos líderes que inspiram, nós sim precisamos ter um feedback de se a equipe está funcionando bem, se o ministério que a gente está liderando está funcionando bem, lógico que sim. Mas, às vezes, o líder que age por manipulação, ele vai aonde tem um melhor resultado. Ele se olha, né, ele se espelha em outras funções, em outras denominações, trazendo para o nosso contexto, onde as coisas lá funcionam. Só que a realidade daquela igreja, por exemplo, pode ser muito diferente da nossa igreja, da terceira IEQ. Então, não adianta eu querer me olhar no que funciona lá na outra, se a minha realidade é diferente, se Deus me deu uma estratégia diferente, se Deus me deu uma visão diferente, entende? Por exemplo, nós estávamos conversando ontem a respeito, por exemplo, de células, né? Tem muitas igrejas que funcionam muito bem, né? Com células ou em células, né? O Tiago e a Dani eram líderes de células lá em Florianópolis e funcionavam muito bem. Nós tentamos por várias vezes aqui na igreja e nós não tivemos bom resultado. Por quê? Talvez o que Deus colocou, né, a nossa visão é muito mais voltada para os projetos, e os projetos funcionam super bem aqui na igreja. Então, a gente não tem que tentar implantar, muitas vezes, o que deu certo no outro lugar e tentar impor isso na nossa realidade, porque às vezes não é isso. Porque Deus tem estratégias, Deus tem formas para alcançar o seu povo. Então, nem tudo que funciona em um lugar vai funcionar em outro. Né? Então, e quando a gente quer, não, eu preciso que as células dê certo aqui na igreja, na terceira IEQ. A gente vai desgastar pessoas, a gente vai estar tentando fazer com que algo funcione que de repente não é isso, sabe? Então, assim, a gente acaba sufocando até as pessoas querendo um resultado e elas acabam se desestimulando porque elas não conseguem alcançar esse resultado, né? E no Evangelho, queridos, de Mateus, não precisa abrir, só se você quiser anotar, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, eu vou ler aqui alguns versículos para a gente entrar numa outra dimensão e no contexto da manipulação. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Satanás ele tentou fazer aqui com Jesus? Ele tentou persuadir, ele tentou Jesus no momento de necessidade, né? Aqui, o que Jesus estava sentindo? Fome. E o que ele fala? Ué, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E olha só como o inimigo, ele é astuto, né? Por que ele não apareceu para tentar Jesus no primeiro dia? Ele esperou os 40 dias, porque Jesus estava lá no ápice da sua necessidade, ele estava no 40 dias, querido, sem comer. Jesus certamente estava com fome, com muita fome, né? Então, aqui, às vezes, a gente acaba deixando ser influenciados por alguma necessidade e não pela visão que Deus deu para nós. E é isso que a gente vai abrir um parênteses aqui agora e trazer no nosso contexto, né? Toda e qualquer liderança, ela precisa atender, sim, as necessidades do liderado, mas o que nós precisamos ser, queridos, guiados, ser instruídos, ser moldados, é
pela palavra do Senhor, né? Porque às vezes acaba se negociando algumas coisas porque temos necessidade naquele momento, sabe? E isso a gente, no decorrer da nossa caminhada cristã, muitas vezes isso acontece. Ah, eu preciso de alguém que me ajude nessa área ou naquela área. E a gente acaba, por necessidade, né, colocando aquela pessoa e não ouvindo o direcionamento de Deus, né? E o inimigo, ele é muito astuto, né? Como eu falei aqui, por que ele não chegou quando o Espírito levou Jesus ao deserto? Por que ele não foi lá no primeiro dia? Né, transforma essas pedras em pão, porque no primeiro dia Jesus estava, né, tranquilo. Agora ele esperou a sua dor, ele esperou o seu maior momento ali, né, de estar passando esses 40 dias, e aí ele foi e fez uma proposta para Jesus, né? Então, às vezes, o liderar por manipulação também acontece assim. Às vezes, o líder acaba vendo que aquela pessoa tem uma necessidade, né? E acaba colocando, acaba introduzindo aquela pessoa, mas sem que o Senhor direcione. Então, a gente precisa, como líderes, ter muita sensibilidade para entender, né, a palavra do Senhor, a instrução do Senhor e o que Ele quer naquele momento, né? Então, essa é a forma de liderar por manipulação. Mas qual é a forma que nós, líderes, devemos liderar? Nós, líderes que se inspiram em Jesus, por inspiração, né? Em Lucas, eu vou abrir e vou ler para você, Lucas capítulo 5, versículo 4. Aqui, Jesus está falando da pesca, lembra? Vocês lembram dessa passagem, né? Que eles estavam, os pescadores ali, levaram suas redes, jogaram suas redes e não pescaram nada, né? Qual era o objetivo daqueles pescadores? Era, logicamente, pescar, né? O ganha-pão deles, a forma de sobrevivência deles era a pesca. Então, qual é o sonho do pescador? É pescar, e pescar muito, né? Só que o que aconteceu, queridos? Eles jogaram as redes e não pescaram absolutamente nada. Aí o que Jesus vai e dá uma outra instrução? Não, vão novamente lá, né? E jogam as redes de novo. Jesus deu todas as coordenadas e eles foram, jogaram e pescaram muito. Como pescadores, como profissionais da pesca, eles poderiam estar satisfeitos com aquilo, né? Pronto, foram lá, pescaram, né? Encheram os seus barcos de peixes, só que o que Jesus disse a Simão no final ali da pesca, né? Depois que eles trouxeram as redes cheias de peixes, o que Jesus disse a Simão? Lá no versículo 10, queridos, Jesus disse: não tenha medo, agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, aqui eles tinham um sonho, lembra? Eles tinham um sonho e eles tinham uma motivação porque eles eram pescadores, né? Era o ganha-pão deles. Aí Jesus entrou na história e eles ficaram, né, felizes por ter cumprido, né, a sua missão, foram, pescaram, mas aí Jesus, ele inspira eles. O que Jesus faz? Jesus passa para eles o que estava no coração de Jesus. Jesus não queria que eles fossem apenas pescadores de peixes. Ele queria que eles fossem pescadores de homens,
né? Então, Jesus passou para eles mais do que um sonho, mais do que um cumprimento de uma necessidade, né? De estar suprindo as necessidades das suas casas. Jesus compartilhou com eles uma missão, né? Uma nobre missão. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos liderados. A gente precisa se conectar com pessoas, né? Mesmo que elas tenham um sonho, um propósito naquele grupo, né? Eu tenho um sonho de trabalhar com casais, junto com a Marilu e com o Ronaldo, né? Então, vem com a gente, vamos trabalhar com casais. Aí a Marilu e o Ronaldo vão conectar esses casais que querem auxiliar eles nesse discipulado, fazendo com que eles tenham a mesma missão e a mesma visão. Qual é o propósito do discipulado de casais? Não é estar lá ajudando por ajudar, né? O discipulado de casais, nós temos um objetivo, é casais transformados, estruturados. Então, nós vamos começar a compartilhar da mesma visão para que a gente tenha a mesma missão. E é isso, queridos, que nós precisamos fazer em toda e qualquer liderança, em toda e qualquer circunstância, no grupo, no ministério, aonde a gente estiver. A gente precisa se conectar com as pessoas e passar para elas a missão que Deus colocou no nosso coração, a visão que Deus colocou no nosso coração. E como que nós comunicamos isso? Como que nós falamos isso para as pessoas, né? Nós, líderes que inspiram, nós precisamos nos comunicar de dentro para fora. Como assim, pastora? Primeiro, nós precisamos entender o porquê estamos fazendo isso. Né? Por que eu quero participar do ministério do diaconato? Por que eu quero? Aí depois a gente começa assim, bom, eu quero participar, né? O porquê que eu quero. Aí a gente vai estruturar como eu faço para participar desse ministério, né? E por último, o que eu devo fazer dentro do ministério. Então, a nossa motivação, nós líderes, a gente precisa olhar o porquê, por que nós estamos motivados a fazer isso. Sabe, queridos, nós precisamos, assim, ó, o porquê que nós participamos do Ministério de Louvor. Por quê? O que eu quero passar quando eu estou lá na frente louvando a Deus? É criar um ambiente na igreja, é levar as pessoas a adorarem ao Senhor, é preparar um ambiente para que a palavra seja ministrada. Aí como? Como que eu vou fazer isso? É porque a Ali pediu para eu repetir. Ali depois nós vamos fazer uma artezinha colocando esses 3 itens também. Primeiro é o porquê, depois é como e depois é o quê. Então, assim, ó, o porquê, né? O porquê que eu estou levando, por que eu estou indo lá ministrar o louvor? Aí depois, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer? Com meus dons, eu vou precisar aprimorar meus dons, né? E aí, depois que eu estou municiada, aí, assim, ó, o que eu vou fazer daqui por diante? Né? Como que eu posso implantar tudo isso? Né? Então, assim, nós precisamos inspirar as pessoas para que elas tenham a mesma visão que nós temos, para que a gente chegue ao mesmo objetivo. E aqui, queridos, eu tenho um exemplo bem interessante, né? Por exemplo, assim, nós vamos comparar 2 tipos de empresa que vendem smartphone. Vamos pensar no smartphone, tá? Nós vamos comparar a Samsung e a Apple.
todas as duas empresas, tanto a Samsung quanto a Apple, elas podem ter acesso aos melhores profissionais, né? Os profissionais, quem não iria querer trabalhar numa dessas duas empresas, né? Tem acesso às melhores matérias-primas, né? Os melhores designers, os engenheiros. Agora, você já parou para pensar por que que a Apple tem um nível de fidelidade maior do que a Samsung? Já parou para pensar? Normalmente, eu nunca tive um telefone, um iPhone, eu nunca tive, né? Mas quem tem, por exemplo, a Maria Heloísa tem um. Ela disse que ela não troca o dela. Se é para trocar o telefone dela, é por um outro iPhone, né? Aí nós olhamos, né? Ela falou que assim, calma, não é bem assim, claro que se ela tiver condições, né? Mas assim, ó, por que que a Apple, ela fideliza mais os clientes dela? Porque a Samsung, na propaganda da Samsung, eles falam assim, ó, não, porque a bateria dura 12 horas, 18 horas, né? Porque a tela tem tantas polegadas, porque o processador é não sei o quê, porque tem tantas câmeras de fotográfica, né? O preço é tanto, né? A Samsung, ela faz a sua propaganda mostrando os benefícios. Só que se chegar um Motorola, eu tenho um Samsung, e aí a Motorola lançar um telefone, um smartphone que tenha as mesmas, mesma durabilidade de bateria, as mesmas polegadas da tela, e o preço for menor, eu não tenho problema nenhum em ir para a Motorola. Entendem? Agora, qual é a diferença da Apple? Quando você vê uma propaganda, eles não mostram quanto tempo tem de bateria, quanto eles mostram que o sistema é inovador. É algo que é extremamente superior a tudo que as pessoas viram. Eles instigam as pessoas a entenderem que é um produto diferenciado, que só quem tem um iPhone vai saber como é ter um iPhone. É ou não é assim? As propagandas da Apple. Então, como é que eles falam? Eles usam assim, pense diferente. Aí começam a instigar, eles não entram na propaganda que os outros smartphones. E o porquê, então, né, que acontece isso? Porque se tu for analisar, às vezes eu olho assim, eu falo da Maria Heloísa, porque ela tem a bateria do iPhone dela dura muito menos que a minha, que é um Samsung. Mas ela tem um iPhone, entendeu? Por que as pessoas têm tanto orgulho de ter um iPhone? Você já parou para pensar nisso? Talvez porque é um sistema diferente, né, do sistema Android e acaba acostumando. Tem os seus porquês, tem os seus motivos. Porque ninguém tem um iPhone e sonha em ter um Samsung. Ou ninguém tem um iPhone e sonha ter um Motorola ou qualquer outro. Não é assim? Agora, muitos sonham em ter um iPhone. Eu não vi nunca ninguém comprar um iPhone e botar uma capinha, né, essas capinhas que a gente compra de uma outra marca. Agora, eu já vi gente com telefone de outra marca com a maçãzinha. Por quê? Né? É um iPhone, entendem? Vocês entendem? Então, assim, ó, a gente precisa inspirar as pessoas e inovar. Nós copiarmos o que está dando certo em outro lugar, nem sempre é o que funciona. E a gente vai entrar não estou falando de igreja em concorrência, mas nas empresas, por exemplo, é assim que funciona. Tu entra nessa concorrência, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs, que é o dono da Apple, né? Ele morreu de câncer no pâncreas. Eu não sei se vocês sabiam disso. E ele se recusou em fazer o tratamento convencional, porque ele queria
um tratamento inovador, ele não queria fazer o tratamento e ele acabou morrendo. Sabe, talvez se ele tivesse ido para o tratamento, a gente não, né? A gente estou conjecturando aqui, mas ele não aceitou fazer o que era comum. Ele queria algo diferente, ele queria um resultado diferente, né? Então, assim, nós precisamos pensar, sabe, queridos, que a gente precisa motivar os nossos liderados da forma inovadora com que o Espírito Santo trabalha conosco. Porque Deus, trazendo para nosso contexto, Deus, ele sabe exatamente as pessoas que estão sendo lideradas por nós. Ele sabe exatamente as necessidades. A Lilian colocou aqui que a maçã é mordida. Será que foi o Adão ou foi a Eva que mordeu a maçã? Né? Então, Deus, ele inspira cada um de nós de forma diferente. E a gente precisa ter essa sensibilidade de estar inovando, trazendo o novo para as nossas equipes, conforme a direção de Deus. Não adianta nós querermos copiar algo que funciona em outro lugar, né? Então, assim, agora eu queria que nós fizéssemos um parêntese e que você fizesse um exercício aí comigo. Trazendo essa comparação, né, das marcas e o porquê a gente tem um iPhone ou porquê a gente tem um outro smartphone, eu queria te perguntar, queridos, por que você congrega na terceira igreja do Evangelho Quadrangular? O que te move? O que te trouxe até a igreja? Eu queria te dar um tempinho assim para você fazer uma retrospectiva e pensar o porquê que você foi lá de repente por um convite, né, de alguém, você foi lá, mas o que te fez permanecer lá? Pode escrever no chat se você quiser. Pode escrever para a gente compartilhar. A palavra, o alimento sólido e edificante. Glória a Deus. Eu sei que você pensou aí. E agora a comunhão, o propósito e a palavra. Glória a Deus. Queridos, porque às vezes nós ficamos em algum lugar e eu fico muito feliz, muito grata a Deus pelas respostas de vocês, pela visão de comunhão, foco na palavra. Isso, vocês estão, queridos, que bom! A pastora é linda! Ah, meu amor! A forma como somos acolhidos, a palavra, o envolvimento nos projetos. Pregar a palavra, a presença do Espírito Santo, queridos. O amor como uma verdadeira família, a forma como somos acolhidos com amor, carinho, uma palavra que nos edifica, me sentir amada, comunhão, ser família, como fomos acolhidos e recebidos por todos. Glória a Deus. Queridos, eu fico muito feliz. Eu fico acolhido, o Cleiton e a Daia. Eu fico muito feliz que vocês tenham essa certeza que lá Deus, o centro de tudo, sentir em família, é isso mesmo. Por quê? Às vezes as pessoas assim, ó, eu fui lá na terceira IEQ porque o diaconato, eu e a Noila fomos por um convite e fomos tão bem recebidos e o ambiente nos cativou. Primeiro um convite, depois mudança de visão sobre a palavra de Deus. Vocês estão convictos que lá vocês estão recebendo o alimento, que é a palavra. E eu glorifico a Deus. Ser uma igreja cristocêntrica. Isso mesmo, Mari. Que às vezes a gente pode dizer assim, ó. Eu congrego lá porque o diaconato
foi por uma revelação, a Lô colocou, né? O diaconato, ele me recebeu muito bem, né? E a gente tem essa motivação, e faz parte, queridos. Quando a gente chega lá na igreja a primeira vez, o que chama a atenção das pessoas, e muitas pessoas, elas são tocadas pela forma com que os diáconos abraçam, recebem e sentem acolhidos, né? Só que isso não é o suficiente. E é isso que eu queria passar para vocês, porque vai chegar uma hora que é tão natural as pessoas serem recebidas pelos diáconos, que isso não vai mais ser algo que me leve a ir à igreja, que me motive a estar lá. Apesar da recepção ser algo extremamente importante, mas eu preciso ser acolhida na recepção, e lá dentro da igreja eu preciso receber algo que mude a minha visão, que me aproxime de Deus, porque é firmada na palavra. E é isso, queridos, porque quando a gente chega, muitas vezes, em algum lugar, né, e assim, não, eu tô lá por conta da recepção. Só que vai chegar um tempo que isso não vai mais fazer sentido, né? Eu tô lá por causa do ministério infantil. Gente, o ministério infantil é extremamente importante na igreja. Eu sou apaixonada pelo ministério infantil. Só que se eu tenho um filho pequeno e vou para a terceira IEQ só por causa do ministério infantil, daqui a pouco meu filho cresce. E aí ele não vai mais fazer parte do ministério infantil. Então, o ministério infantil, ele foi útil naquele período. Então, assim, ó, o que eu preciso, né? Trazer as pessoas para a mesma visão. Qual é a visão da terceira EQ? Todo mundo sabe qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Todo mundo sabe que alimento é o pão da vida. O nosso principal compromisso com a igreja é a palavra, o evangelho puro e simples. O evangelho de uma forma que as pessoas vão lá, sentam, entendam e vivam o evangelho, porque é ele que é a verdade, é ele que transforma. Desde que nós iniciamos a igreja, a minha oração é, quem está conosco desde o início e ouvem as minhas orações, eu não aceito que essa igreja seja mais uma igreja de portas abertas. Nessa igreja tem que haver cura, tem que haver transformação, tem que haver libertação. As pessoas precisam se apaixonar por Jesus. Então, é isso que tem que fazer nós, pessoas, membros da IEQ, é isso que precisa nos motivar a continuar na IEQ. Apesar de ter um ministério infantil incrível, que vai fazer toda a diferença na vida das nossas crianças, apesar de ter um diaconato incrível que recebe as pessoas com o maior amor do mundo, mas o que vai trazer transformação é a presença de Jesus. É nós olharmos para Cristo e sermos seus imitadores. Por que a gente insiste nos estudos bíblicos? Porque é um tempo que a gente tem para a gente sentar e ouvir e ir mais a fundo. Não é porque a gente vê nas outras igrejas que os estudos bíblicos, enfim, trazem pessoas. Não, queridos, é nos firmar na palavra que é a verdade, trazer um novo, ampliar o nosso conhecimento em mais profundo. Essa precisa ser a nossa missão. Essa precisa ser a sua missão. E eu preciso que você sinta isso também. Quando você convida uma pessoa para ir na igreja, você tem que ter a certeza que lá essa pessoa vai receber o alimento adequado. Sabe, que a fé dela vai ser uma fé genuína, uma fé verdadeira, não de barganha, não toma lá da cá, que a prosperidade ela faz parte da vida do cristão como uma consequência e não como uma busca. Não é, nós não vamos para a igreja para buscar uma casa nova, um carro novo, sabe, queridos? Não, nós precisamos entender que as pessoas que nós convidarmos para lá
para estar lá, elas vão ser despertadas a conhecer um amor genuíno, puro e verdadeiro, que é o amor de Cristo, que é liberado sobre nós e depois através de nós. Entende? Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar nessa mesma conexão, eu e você, para que nós tenhamos essa certeza que se nós convidarmos uma pessoa que nunca foi num culto, talvez vai desconstruir tudo que ela construiu até então, porque lá é diferente, sabe? Lá não fica se trabalhando em cima de dinheiro, de dízimo, apesar do dízimo sim ser bíblico, mas não é o foco é salvação. Então, é isso que nós precisamos olhar, que eu e você tenhamos a mesma visão. Qual é a missão da terceira IEQ? Despertar uma compreensão do evangelho, que sejamos cristãos inteligentes, e quando as pessoas venham falar conosco, nós tenhamos argumento de por que nós servimos a Cristo. E lá na igreja nós precisamos ser municiados, nós precisamos ser equipados para ter todas essas respostas. É assim, queridos, que nós precisamos caminhar. É por isso que nós estamos fazendo essa mentoria, para nós nos alinharmos à nossa visão, né? Então, assim, ó, por quê? Porque nós vamos atrair para a igreja as pessoas que querem conhecer Cristo de verdade. Nós vamos ter conosco as pessoas que querem viver em santidade. Nós vamos despertar, né, no pecador a necessidade de se limpar do pecado. Porque vai ser um ambiente tão santo, um ambiente tão amoroso, que as pessoas vão se constranger com a vida antiga e vão querer aquilo que eu e você carregamos. Essa é a nossa missão, sabe? Não é negociar, não é movimento, apesar de muitas vezes a gente usar de movimentos para que as pessoas conheçam a igreja, né? São estratégias que o Senhor nos dá. Nós falamos esses dias, né? Por exemplo, do teatro, né? A gente trouxe a Companhia Nissi, né? É um movimento onde as pessoas vão ter talvez o primeiro contato, uma sementinha vai ser plantada, mas nós não vamos viver de movimento, nós vamos viver da palavra. E é isso que nós precisamos entender. Qual é a missão da terceira IEQ? Formar Cristo em mim, para depois, através de mim, outras pessoas conheçam a Cristo, sabe? Então, isso tem que queimar no meu e no seu coração, queridos. Precisa queimar, sabe? Por quê? Quando as pessoas caminham conosco por causa de benefícios, quando as pessoas chegam na igreja, por exemplo, por algum benefício, eu vou lá na terceira IEQ porque é climatizada, a gente chega lá, não passa calor, né? O som é muito bom, não tem barulheira, né? Não tem. O pastor não grita, Maria Luísa está dizendo isso, sabe? E isso tudo são recursos que, glória a Deus, o Senhor nos deu para nosso conforto, sim, e nós desfrutamos disso, sim, mas não é isso não é por isso que as pessoas vão permanecer lá, querido. Se não tiver alimento, se não tiver algo de substância, vamos dizer assim, para passar para as pessoas, se não houver transformação, daqui a pouco o som não faz mais sentido. Porque talvez outra igreja vai ter um som tão bom quanto ou melhor do que o nosso. Talvez outra igreja tenha um conforto maior do que a nossa. Aí é fácil, a pessoa vai para aquela igreja. Por quê? Porque não existe um propósito de estar ali. Sabe? Existe um benefício. E aqui eu vou citar um exemplo que vai trazer isso muito à nossa memória. Por exemplo, queridos, Noemi tinha 2 noras, né? Tinha Ruth e tinha Orfa. Ruth e Orfa as duas eram casadas com 2 filhos de Noemi, né? Só que Orfa, quando o marido dela morreu, ela voltou para o seu povoado. Ela não ficou ali, porque ela não tinha mais o marido. Enquanto Ruth permaneceu ali com Noemi, porque ela entendeu que ela tinha um propósito naquele lugar. E aí,
o que Ruth falou? O seu Deus, Noemi, é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Entendeu? Ela entendeu que tinha, além do marido, que também havia morrido, ela tinha um propósito maior em continuar ali. Orfa foi embora, Ruth permaneceu. E a permanência de Ruth, queridos, olha isso, que incrível que é essa revelação. Quem foi a maior beneficiada? Foi Ruth. Sabe por quê? Se tu abrir lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, Ruth entrou na genealogia de Cristo. Então, Ruth entendeu que tinha algo maior para ela ali. Ela entendeu que havia um propósito. E esse propósito foi tão tremendo na vida dela, e ela só recebeu esse maior benefício porque ela permaneceu, que ela entrou, tá lá, depois anota e olha lá para a gente não gastar tempo, que você pode olhar isso depois. Sabe, queridos, está lá em Mateus 1,5. Né? É algo tão incrível isso, que ela ficou, permaneceu e entrou nesse grande propósito que foi estar, né, entrando na história de Jesus Cristo, na genealogia de Jesus Cristo. É a mesma coisa, queridos, quando nós comparamos os evangelhos, quando a gente estuda, né, que existiam discípulos, seguidores e a multidão. Os discípulos é os que estavam entendendo o propósito, caminhavam com Cristo, queriam fazer o que Jesus fazia, né? Os seguidores eram aqueles que Jesus curava e eles diziam: "Vem comigo", né? Aí as pessoas deixavam tudo e seguiam Jesus também. E tinham a multidão, que só queriam ver os espetáculos, queriam ver o que Jesus fazia, os milagres que ele fazia, eles queriam contemplar o cego que não via antes vendo, o endemoniado que tinha sido liberto, sabe, queridos? Então, só que o que acontecia? Né? A multidão, depois que terminava as curas, os sinais, as maravilhas, eles iam embora. E quem permanecia com Jesus? Eram os discípulos. Então, assim, né, quando nós permanecemos junto com Cristo, no mesmo propósito, quando nós tiramos essa coisa de estar por benefício, quando nós abandonamos isso e entendemos que nós estamos na terceira IEQ, porque Deus nos colocou ali para que algo fosse desenvolvido, para que algo fosse trabalhado através da nossa vida, primeiro em nós e depois através de nós, nós vamos se sentir tão conectados com esse propósito, que nós vamos se sentir tão parte desse propósito e desse projeto, que não é por qualquer outro benefício que nós vamos sair da terceira IEQ, porque nós temos um propósito ali, né? Então, assim, nós precisamos entender, né, primeiro qual é o nosso propósito e qual é o propósito da igreja. Amém, queridos? Eu teria mais alguns passos aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque nós já temos aí os nossos 45 minutos de aula, né, e para eu não cansar vocês. Mas nós vamos ver na próxima aula, já vou deixar aqui um spoiler para vocês, de como nós implantamos essa visão, de como nós, o que eu estou fazendo aqui para com vocês agora, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma mentoria, você está assistindo essa mentoria. Depois nós vamos conversar sobre essa mentoria. Aí depois nós temos mais outros passos que eu vou dar na semana que vem para a gente não se estender. Mas então, na próxima semana nós vamos começar como implantamos uma visão nova dentro do nosso grupo, do nosso ministério ou das pessoas que nós estamos liderando. Como nós vamos implantar, como nós vamos começar a trabalhar daqui para frente. E é algo bem significativo, que se nós formos aplicar isso, não só na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, nós vamos ter resultados muito significativos. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, na cultura da inspiração,
de como implantamos uma visão nova. Tá bom, queridos?